Domística e vamos falar sobre configuração eletrônica e números quânticos. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, comente, compartilhe e toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Fala comigo! Energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E hoje vamos terminar de vez com essa matéria, tá? Achei que ia acabar na aula passada, mas não acabou na aula passada não. Tem mais alguns detalhes, tá bom? E eu vou falar para você sobre configuração eletrônica e números quânticos, tá? Como que eu vou representar aqueles 4 números quânticos, tá? Como que eu vou representar? Para eu fazer isso, tá? Eu preciso fazer aqui a configuração eletrônica. Não é que precise fazer a configuração eletrônica, tá? Mas que é normalmente quando cai isso aí nos vestibulares, eu tenho que fazer a configuração eletrônica, beleza? Então, vamos para alguns pontos importantes que são questões conceituais, tá? Então vocês vão completar aí, tá? No caderninho de vocês aí, beleza? O que eu vou falar aqui. Então, primeira coisa. Vamos fazer a configuração eletrônica aqui do cobre 2+, tá? Desse cobrezinho aqui, ó. O que significa isso aqui? Número atômico, ou seja, ele tem 29 prótons. Ele é neutro? Não, ele não é neutro. Tem carguinha mais aqui, ó. Tem quantas carguinhas mais? 2 carguinhas mais. Quer dizer o que é isso? Que ele perdeu 2 elétrons. E eu te pergunto, onde que o átomo perde elétron? Na última camada. O que a gente vai fazer então? Vamos fazer a configuração eletrônica do átomo neutro primeiro. Então vamos lá? Vamos fazer a configuração do átomo neutro primeiro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Tem que dar quanto? Tem que dar 29. Eu estou falando do átomo neutro. Tem que dar 29. Então vamos embora. 10, 20. Então aqui é 9. Aí eu te pergunto, um átomo neutro no estado fundamental pode terminar em D9 ou D4, que nós vimos na aula passada? Pode? Pode não. Mas quais são aqueles átomos que podem mesmo, hein? Tungstênio, Ca-Borgio e a platina. Esses podem. Mas só que normalmente quando cai quem? Cai o cobre e o cromo, tá? Então, já que não pode terminar em D9, o que eu vou fazer? Vou pegar um elétron daqui do S2, e passar para cá. Então, como que vai ficar isso aqui? Então, ó, presta atenção. Tirei um elétron daqui e passei para cá. Tá lá, ó. Passei para cá. Pronto. Então, essa é a configuração eletrônica do cobre. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos embora tirar os 2 elétrons. 2 elétrons tem que sair. De onde que esses 2 elétrons vão sair? Da última camada. Qual que é a última camada? A última camada é a camada 4. Vai sair um elétron daqui, porque só tem um. E vai ter que sair mais um daqui, ó. Porque tem que sair 2. Então, vai sair um elétron daqui e vai sair um elétron daqui. E aqui vai ficar o quê? D9. Vou escrever. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9. Amém. Mas espera aí, Motinha, não pode terminar em D9 não. Opa. Vai lá no meu hashtag OBS e leia. Eu disse que um átomo
neutro. 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 Não vai poder terminar em D4 ou D9. Isso é átomo neutro? Não. Isso é um íon. Íon pode terminar em D4 ou D9. Íon pode. O que não pode é átomo neutro, no seu estado fundamental. Beleza? Ótimo. Então, essa é a configuração eletrônica correta do Cu+2. Essa é a configuração correta desse menino aí, tá bom? Agora o seguinte. O que é camada de valência? Camada de valência ou nível de valência diz respeito ao maior nível do átomo, ou seja, o nível mais distante, tá? Então, esse cara tem quantos níveis? Ele tem o nível 1, ele tem o nível 2, que tem elétrons, né? Ele tem o nível 3. Então, o nível, a camada de valência diz respeito ao nível. Só que o seguinte, nós vamos falar aqui do elétron. Eu quero saber informações do último elétron posicionado. Eu quero saber o quê? Informações de quem? Do último elétron posicionado. Eu quero saber do último elétron posicionado. O último elétron que eu coloquei, ele está onde? Ele está aqui. Esse cara está aqui. Beleza. Então, esse átomo, o elétron que está aqui, ele está em qual nível? Nível 3. Camada de valência. Camada de valência. Camada de valência. É a última camada do átomo. Subnível de valência. Subnível de valência. Diz respeito a quê? Subnível de valência diz respeito a quê? Já já eu vou traçar os 4 números quânticos. Já já eu vou traçar os 4 números quânticos do último elétron posicionado. Vou traçar os 4 números quânticos do último elétron posicionado. Vamos primeiro preencher essa parada aqui. Camada de valência é a última, 3. Subnível de valência. Gente, subnível de valência é o subnível mais externo. Diz respeito ao subnível mais externo do nível de valência. Como assim, nota? Qual que é o nível? O nível de valência, não é o nível 3? Não é o nível 3? O nível 3. Só que no nível 3 eu tenho o subnível 3s, 3p e 3d. O subnível de valência, que eu vou marcar, vai ser o 3d. 3d, que diz respeito ao subnível mais externo daquele nível de valência. De novo, camada de valência é a maior camada. Subnível de valência é o subnível mais externo da camada de valência. Então, camada de valência é a camada 3. Só que a camada 3 tem 3 subníveis, 3S, 3P e 3D. Você vai ficar com qual? Com o mais externo, que é o 3D. Elétrons de valência. Elétrons de valência são os elétrons da camada de valência. Elétrons de valência são os elétrons da camada de valência. Qual que é a camada de valência? Não é a 3? Aqui tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8 mais 9, 17. Então, quantos são os elétrons de valência? São quantos elétrons de valência? 17 elétrons de valência. Elétrons de valência são os elétrons da camada de valência. Então eu contei. Perfeito. Subnível mais energético. Subnível mais energético é o último posicionado aqui na configuração. É o último posicionado aqui na configuração. Isso aqui não está em ordem crescente de energia? Então qual é o último? 3D. Então, o 3D, ele é o subnível mais energético. E o elétron de diferenciação? Elétron de diferenciação é o último posicionado. Elétron de diferenciação é o último posicionado. Vou fazer já já. Agora, veja bem de novo. Vou repetir. Presta atenção. Vou repetir. Camada de valência é a maior camada do átomo, é a camada mais externa. Subnível de valência é o subnível mais externo da camada de valência. Elétrons de valência são todos os elétrons somados da camada de valência.
Subnível mais energético é o último subnível da configuração eletrônica em ordem crescente de energia. Elétron de diferenciação, que alguns livros, ou até mesmo professores, trazem como elétron mais energético, que na verdade não é o mais energético, tá? É elétron de diferenciação, é o último posicionado. Vou mostrar isso aqui já já. Vamos pegar um outro átomo aqui? Vamos pegar um outro átomo aqui? Vamos pegar um átomo aqui? Vou pegar um outro átomo aqui, ó. Quer ver? Vou pegar o átomo de ferro. Olha lá. Ferro é 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tá dando quanto essa parada? Deixa eu ver. 10. Aqui. 3p6, 4s2, 3d6. Olha lá, 26. Confere comigo. 4, 10, mais 18, mais 2, 20, mais 6, 26. 26. Perfeito? Então olha só. Vamos embora fazer isso aqui agora para o ferro. Ó. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer para o ferro. Vou escrever de azul para distinguir. Camada de valência. Qual que é a maior camada do ferro? Camada de valência. É a maior camada, é a última camada. Qual que é a maior camada? Tem camada 1, tem camada 2, tem camada 3 e tem camada 4. Tem camada 4. Então a camada de valência aqui é qual? A4. Camada de valência aqui é A4. Olha lá, é a maior camada, camada 4. Subnível de valência. Qual que é o subnível de valência? É o subnível mais externo da camada de valência. A camada é A4, só tem o 4s aqui. Então o subnível de valência é o 4s. Elétrons de valência. Tem quantos elétrons na camada 4? 2 elétrons. Então, elétrons de valência são 2. Subnível mais energético é o último da configuração eletrônica, que no caso aqui é quem? O 3D. E o elétron de diferenciação é o último posicionado aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês isso. Olha aqui. Vamos pegar o cobre. Olha lá. Vamos pegar o cobre. A configuração dele veio até onde? 3D9. Foi até 3D9. Aí veja bem, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Subnível D tem quantos orbitais? Subnível D tem quantos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais, não é isso? Subnível D tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Você tem que lembrar disso. Subnível S, 1 orbital. Subnível P, 3 orbitais. Subnível D, 5 orbitais. Subnível F, 7 orbitais. Ok? Lembrem-se de que cada orbital só pode ter, no máximo, 2 elétrons com spins contrários. 2 elétrons com spins contrários. O que diz o Hund? Hund falou o quê? Princípio de Hund. No preenchimento do subnível, os elétrons vão preencher primeiramente os orbitais vazios. Então você vai fazer isso aqui, ó. 3D9 são 9 elétrons. Você vai começar para cima, é um elétron movimentando para cima. Eu poderia ter começado para baixo, não faz diferença, tá? Então, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Já coloquei quantos? Já coloquei 4. Já coloquei 5. Repare que você vai colocando um em cada orbital. Depois você volta completando. 6, 7, 8, 9. Qual é o último elétron posicionado? O último que você colocou? Esse aqui que eu coloquei de vermelho. Esse é o elétron de diferenciação. Aí eu quero os 4 números quânticos desse elétron de diferenciação. Eu quero os 4 números quânticos desse elétron de diferenciação. Então vamos embora. Lembrem-se de que aqui é 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Número quântico principal.
número quântico principal. Esse elétron está em qual camada? Camada 3. Então, N igual a 3. Número quântico secundário. Número quântico secundário. Qual é o subnível dele? Subnível D. Subnível D vale quanto? Lembram lá, ó? O S vale 0. O P vale 1. O D vale 2. O F vale 3. Então, aqui vale 2. O magnético, que eu posso colocar M ou Ml. O magnético. Qual é o magnético dele? Esse elétron está onde? No mais 1. E o spin dele, que eu posso colocar como S ou MS. Galera, aqui que está o detalhe. Esse spin pode ser mais meio ou menos meio. Naquela aula lá eu estava doidinho, né? Fizeram até a graça, né? A Motinha tá doido, né? Eu escrevi mais meio, escrevi menos meio e falei mais 1, menos 1. Isso é o TDAH, mas não tem problema não. E a dislexia atacando, tá? Mas foi resolvido, né? Foi resolvido. E aí, esse spin vai ser mais meio ou menos meio? A questão vai te dar um comando. A questão vai te falar alguma coisa. Ela vai te falar, por exemplo, considere que o primeiro elétron posicionado tenha spin. Considere que o primeiro elétron posicionado tenha spin mais meio. Na hora que vocês forem resolver as questões e ver a explicação das questões, vocês vão observar isso aí. Se falou que é mais meio, significa que eu coloquei para cima o primeiro. Então, para cima é mais meio. Para cima é mais meio. Eu coloquei para cima primeiro. Então, para cima é mais meio. Logo, para baixo é o quê? Menos meio. Então, quanto que vale o spin aqui? Menos meio. Suponhamos que o aluno tenha feito isso aqui, ó. O aluno fez isso, ó. Um outro aluno fez assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O outro aluno fez assim, ó. Começou colocando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para cima, para cima, para cima. 9. Olha lá, para cima. Para baixo é mais meio. Então, para cima vai ser o quê? Menos meio. Não alterou a resposta. Não alterou a resposta. Tem professor que fala assim, para cima é menos meio, para baixo é mais meio. Tem disso não. A questão, ela vai te dar um comando, tá? Ela vai te dar algum comando aqui para que você possa definir isso aqui, beleza? Então, tá aqui os 4 números quânticos do elétron de diferenciação. Normalmente se pede números quânticos do elétron de diferenciação, que alguns chamam de elétron mais energético, tá? Só que tem um detalhe. Eu poderia ter pedido para você números quânticos de qualquer um desses elétrons. Eu poderia ter te pedido os números quânticos de qualquer um desses. Por exemplo, eu quero os números quânticos do primeiro elétron posicionado. Do primeiro aqui, ó. Desse primeiro posicionado aqui, ó. Desse aqui, ó. Número quântico principal, 3. Secundário, D, 2. Magnético, menos 2. E o spin, para cima, o primeiro elétron é mais meio. Então aqui é o quê? Mais meio. Então eu posso te pedir de qualquer elétron, tá? Posso te pedir do último, do penúltimo, do antepenúltimo. Vai depender da questão. Perfeito? Vamos embora fazer aqui agora pro ferro? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar. Tá? Se quiser printar, printa. Printou? Printa aí. Tá? Sai da frente, moto. Tá doido? Eu saio. Cruz credo. Printou, né? Pronto. Olha lá. Vamos embora fazer agora. Pro ferro, quer ver? Vamos fazer pro ferro. Ferro, olha lá. Ferro 26. Quem é? Quem é o menino aqui? 3D6. 3D6. Então vai lá. D. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Vou colocar 6 elétrons. Então vou começar. 1, 2, 3, 4, 5. O último, 6. Está aqui. Esse é o elétron de diferenciação. Quanto que vale o número quântico principal? Ele está no nível 3. Quanto que vale o magnético? É D, vale 2.
o secundário. Quanto que vale o magnético? Menos 2. Quanto que vale o spin? Aí a questão tem que te falar. Por exemplo, considere que o primeiro elétron posicionado tenha spin menos meio. Se o primeiro que você colocou é menos meio, esse primeiro que eu pus está para cima menos meio, então para baixo é mais meio. Então tá aí os números quânticos desse carinha aí. Perfeito? Show! Bacana. Eu quero agora dar um outro detalhe importante para vocês, tá? Quero dar um outro detalhe importante. Vai, printa aí que eu vou apagar. Printa aí que eu vou apagar. Printa. Apaguei. Olha aqui. Agora preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Olha só. Vamos pegar aqui oxigênio. Oxigênio é 8. Oxigênio é 8, tá? Átomo neutro, 8 prótons, 8 elétrons. Faz a configuração. 1s2, 2s2, 2p quanto? 2p? 2p4. 2p4. Eu quero os elétrons eu quero saber os números quânticos do elétron de diferenciação. Não é P4? Não é P4? Então você faz aí, ó, P. P são quantos? P são 3. Lembrando o quê? 0 mais 1 menos 1. Coloca os elétrons. São 4. 1, 2, 3 e 4. Repare que eu estou fazendo aqui a configuração, tá? Seguindo lá o procedimento de Aufbau, que quer dizer o quê? Um orbital só pode ter no máximo 2 elétrons com spins contrários. Segundo o princípio de Hund, no preenchimento dos orbitais, os elétrons vão ocupar primeiramente os orbitais vazios. Coloca nos vazios, depois vem completando. Quantos elétrons desemparelhados eu tenho aqui? Quantos elétrons desemparelhados? O que são elétrons desemparelhados? São elétrons solteiros. São elétrons sozinhos. Então aqui tem quantos elétrons desemparelhados? 2 elétrons desemparelhados. Você está desemparelhado ou está emparelhado? Você está desemparelhada? Está namorando ou não está namorando? Está de 2 ou não está de 2? Tá? Então, elétron desemparelhado é isso. Elétron sozinho. Elétron solteiro. Eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Olha só essa configuração. 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. Olha aqui. Aqui não são 3 orbitais? Px, py, pz. No px eu tenho 2. No PY eu tenho 1, no PZ eu tenho 1. Se eu tivesse uma configuração dessa, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz0, eu te pergunto, essa configuração está errada? Essa configuração está errada? O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou te dizendo o seguinte. Que tem 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui e nenhum aqui. Isso está errado? Sim ou não? Isso está errado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é que esteja errado. Isso não está errado. Só tem um detalhe. Essa configuração não é a configuração de um átomo no estado fundamental. Isso é a configuração de um átomo ativado. Por que, Bota? Porque é o seguinte, eu falei para vocês que na hora de fazer a configuração no estado fundamental, você tem que seguir os princípios de quem? De Hund e de Pauli. Então tem que fazer assim, coloca um em cada, depois volta completando. Aqui o que aconteceu? Eu não coloquei um em cada um. Então, isso aqui é um estado ativado. Eu tenho um elétron excitado aqui, ó. Eu tenho um elétron excitado, tá? Não é que esteja errado, mas não está de acordo com o princípio de Hund. Não está de acordo com o princípio
de Hund. Está de acordo com o princípio de Pauling? Tá. 2 elétrons no máximo, com spins contrários. Agora, olha essa configuração aqui, ó. Olha essa configuração aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, ó. Olha aqui. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Você tá ficando doido. Aqui infringiu o princípio de Hund e infringiu também o princípio de Pauli. Porque eu tô tendo aqui o quê? 2 elétrons com spins iguais. Isso aqui não existe. Você nunca vai ter em um mesmo orbital, 2 elétrons com o mesmo spin. Nunca, 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 nunca. Mas isso aqui pode dar. Isso pode acontecer. Isso é ativado. Isso aqui já não existe. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Beleza? Então, fique esperto aí, galera. É isso aí. Finalizamos o capítulo aí. Pera aí, calma. Tá doido. Calma, não é assim não. Calma. Finalizamos, tá? O capítulo de atomística. Revise os conteúdos, estude. E agora a gente vai para radioatividade. Não deixe de revisar a matéria. Não deixe de resolver exercícios. Não deixe de assistir às aulas de resolução de questões. Tá bom? Então é isso aí, galera. Beijo no coração, energia. E que Deus abençoe vocês. Valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.